Boa tarde, bom dia, boa noite, senhoras e senhores, crianças, jovens, todos são muito bem-vindos ao canal da Educação Alegariense Municipal, Educação e Alegria em Tempo de Pandemia. E nesse momento teremos a partilha da psicóloga Júlia Gonçalves. E assim nós queremos ouvir dela qual a importância do autoconhecimento no momento em que nós estamos vivendo. Bom dia, tudo bem com você? Então, o autoconhecimento é o que faz a gente ter o equilíbrio, né, emocional. É a gente reconhecer a importância de cada pessoa na nossa vida, reconhecer a forma como a gente deve lidar com cada situação que chega até nós. O autoconhecimento é o que nos norteia diante daquela situação, diante daquela pessoa, diante de todos os papéis que a gente desempenha na nossa vida, Rogério. Júlia, e aqui a gente vai lembrar também, como você bem disse, sobre a qualidade de vida e o equilíbrio. É porque, como a gente lembrou, esse momento ele é diferente. Tem a ver com a rotina. O que mais você pode dizer nesse sentido? Se a gente for pensar assim, qualidade de vida, a gente expande isso para várias áreas, né? Se a gente for pensar onde a gente tem a nossa vida profissional, nós temos uma vida social, nós temos uma vida na nossa área profissional, a gente desempenha um papel familiar, né? A gente desempenha o papel que eu vejo como essencial, é o papel consigo mesmo. Então, por isso que o autoconhecimento é o quê? É você se conhecer para você ter equilíbrio e manter, né, uma vida saudável. Para que a gente tenha essa vida saudável, a gente precisa compreender todas essas áreas e para isso a gente reconhecer até as nossas fragilidades, né? Como você disse, é um momento atípico. Às vezes a gente estava acostumado a uma rotina, né? Por mais que a gente saiba que tem situações na nossa vida que a gente não sabe quando e como vai chegar, mas a gente tinha uma vida mais rotineira, né? Hoje as coisas ainda não voltaram tudo para o lugar. E é até interessante essa frase, voltar tudo para o lugar, porque se a gente for pensar, será que realmente está tudo fora do lugar? Se a gente sabe o que a gente tem que viver é o hoje, que é o aqui e o agora, será que realmente está tudo fora do lugar? Eu vejo que talvez essa falta de equilíbrio nos venha muitas vezes a ter. Por quê? Porque tudo que acontece no hoje, muitas vezes a gente não aceita e a gente não reconhece a importância daquilo que está acontecendo no momento, né? É até interessante essa frase que eu coloquei e eu acho que é até uma incógnita que a gente pode ficar. Será que realmente está tudo fora do lugar? Será que realmente vale a pena acreditar que quando as coisas voltarem para o lugar, né, a gente vai ter esse equilíbrio? Será que o momento ideal para ter equilíbrio não é agora? Né? Aceitar todas as dificuldades, aceitando, claro, buscando superá-las, criar estratégias alternativas, por isso que o autoconhecimento é tão importante, para a gente reconhecer o que me faz bem, quem que me faz bem, né? Quais são os hobbies que eu gosto, quando eu estou talvez um pouco mais nervosa, um pouco mais cansada, o que me faz descansar? Júlia, falando em bem-estar, falando em equilíbrio, qualidade de vida, nesse momento vamos pensar um pouco mais nos nossos alunos. E falar em aluno é lembrar do professor, que tem um papel essencial no aspecto cognitivo, afinal o professor é um grande colaborador na aprendizagem, um grande incentivador. E aí nós vamos pensar também nas questões socioemocionais. Além do cognitivo, nós vamos pensar também no socioemocional. E aí, então, como é que o professor pode, qual a sua opinião, a sua sugestão, como é que o professor pode continuar colaborando com o aluno? Além da aprendizagem, nas atividades remotas,
Afinal de contas, as relações aconteciam pessoalmente quando os alunos estavam, até então os alunos estavam na escola. E agora, qual pode ser a participação do professor nesse contexto, considerando que as atividades acontecem em casa? Eu vejo que, assim, cada pessoa ela tem um caminho. Ali, se a gente for até pensar uma referência teórica para falar sobre essa questão de caminho, tem aquele livro, 5 Linguagens do Amor. Porque, assim, cada pessoa ela tem um caminho para se chegar. E a gente tem que pensar que esse aluno também tem o seu caminho para se chegar até ele. Então, assim, são casos e casos. Vão ter casos em que a forma de trabalho hoje vai ser um caminho mais fácil de chegar até aquele aluno, muito mais fácil do que na forma onde, vamos dizer assim, na forma padrão de se ter aula, o aluno e o professor dentro de uma sala de aula, com mesas e cadeiras. Outros, não, talvez vão dificultar e não vai ser tão fácil esse caminho, né? Hoje o professor, ele, antes, eu acredito, de qualquer outro tempo, precisa-se de muito mais esforço dele, uns por questões tecnológicas, até que a questão da tecnologia não é da geração dele, então ele precisa se dispor mais a isso, a conhecer essa outra ferramenta de trabalho, não somente o lápis, a caneta e um caderno. E hoje ele tem um computador que ele precisa manusear, ele tem um celular, e às vezes ele vai ter um aplicativo e vários aplicativos para poder ter conhecimento sobre isso. Então, assim, hoje eu acredito, Rogério, que para facilitar essa relação, esse professor, facilitar essa aprendizagem desse aluno, basicamente, uma das coisas, ter disponibilidade de querer ter acesso a esse aluno, né? Respeitando as dificuldades. A gente sabe que não é fácil isso na realidade, na verdade a gente tem que desconstruir, desmascarar muitas coisas. Às vezes a gente fantasia, idealiza demais, né? Mas assim, tentar compreender esse aluno. E eu vejo, assim, se a gente for pensar na nossa realidade, hoje a gente está tendo muitos ganhos com isso. Eu acho que se a gente fosse fazer até uma pesquisa, assim, a gente está tendo mais ganhos do que perdas, né? Hoje os nossos profissionais, eles estão superando talvez muito mais hoje do que antes. Por quê? Porque hoje todo mundo sai da zona de conforto, né? A gente não trabalha mais naquela questão da reunião ao vivo, não. Hoje a gente tem um mediador, que são os aplicativos, e que talvez antes a gente não tinha tanto domínio, hoje a gente precisou ter. Então, quando que a gente se desenvolve? Quando a gente sai dessa zona de conforto, né? Quando que a gente se conhece e a gente reconhece as nossas habilidades? Porque rotina faz a gente partir pelo senso comum, né? Faz a gente entender que muitos comportamentos nossos são normais e a gente passa a não ter essa métrica de fazer um comparativo, o que é comum e o que é normal. Talvez seja comum o meu aluno ele ficar cabeça baixa a aula inteira, mas talvez não seja normal. E aí, quando a gente pensa na nossa realidade hoje, desse aluno, que às vezes o professor posta lá o material e está chegando o tempo de ser entregue, e esse aluno não deu a resposta, não postou, esse professor ele já fica o quê? Ele fica mais atencioso com relação a isso. Então, hoje eu vejo que de ambos os lados, tanto o aluno como o professor, e aí vamos colocar um terceiro, os pais ficaram um pouco mais policiados com relação a isso. Por quê? Porque antes a escola ajudava muito esses pais a desempenhar esse filho, e hoje continua a ajudar, não é que não ajuda, continua a ajudar, mas só que de uma forma mais distante, né? Por quê? Porque tem a internet, hoje é online, então isso distancia um pouco, né? E esses pais precisaram tomar conta um pouco mais dessa parte da aprendizagem do seu filho. Então, hoje, tanto para o professor como para esse aluno, mas também como para os pais, ele veio para poder desconstruir e reconstruir muitas coisas.
vamos pensar o professor com relação muitas vezes à questão da tecnologia, a perceber que tem alunos que sim, precisam de ter mais atenção, que precisam estar mais perto, supervisionando, né, acolhendo essa demanda talvez um pouco mais fragilizada desse aluno. Esses pais precisaram organizar toda a dinâmica da casa, né? Se antes chegava do serviço e tinha o tempo para a TV, não, agora esse tempo, né, o eu pai, o eu mãe, talvez ele tenha reduzido um pouco. E aí foi onde que eu vejo que é o lado positivo disso tudo, um caminho para reconstruir esses vínculos familiares. Eu acredito que sim, é um caminho para reconstruir. Então, para os professores, basicamente não somente os professores, mas tanto o aluno com esse professor, porque a gente vê na prática que o professor, ele ajuda o aluno, mas tem muitas vezes que esse aluno também ajuda esse professor com o manejo da tecnologia, porque tem a questão da geração, né? A geração desses alunos são gerações em que a tecnologia é algo que extremamente está internalizado e que muitas vezes não está no docente, né? Não está no professor, e aí ele precisa desse suporte. Então, basicamente, eu acredito que para os nossos professores está sendo muito mais ganho do que perdas, e para ajudar esse aluno buscar essa conexão, buscar essa proximidade e ter esse diálogo aberto, né? Se está no dia de mandar atividade, o aluno não mandou por quê? E aí eu acho que esse é o tempo bom que ajudou a estreitar esse vínculo do aluno com o professor, do professor com o aluno. Às vezes o professor ele ficou mais atento com essas particularidades de cada aluno. Obrigado, Júlia. Nós vamos encerrando este momento e aproveitando para agradecer o prestígio de todos, agradecendo por prestigiarem o nosso canal e que vocês possam sempre contribuir com temas para o nosso quadro, A Coragem de Ser Imperfeito. Acessem aí o canal da Educação Municipal Legariense, ativem o sininho ao inscrever-se para receber as notificações dos próximos vídeos. Sejam muito felizes, saúde e paz a todos. Obrigado.